Olá, sejam muito bem-vindos ao Carol Visita desta semana. Estou aqui no espaço tecnológico da Lui Home. Afinal de contas, essa dupla, além de tudo, transforma muito. E esse foi o espaço escolhido aqui na nossa loja para entrevistar esta dupla maravilhosa, mas desta vez, além de sócias, mãe e filha, e eu tenho a honra de chamar para o nosso programa a Eliana Berardo e a Laís Berardo. Muito bem-vindas! Obrigada, Carol. Que delícia! Que bom estar aqui com você. Tantas casas, Eliana, mais de 400 casas em Alphaville. Mais de 400 casas, Carol. Eu cheguei em Alphaville em 94 e vim para ter tranquilidade, na verdade nem vim pensando em trabalhar. Construí minha casa com estilo bem europeu, porque eu trabalhei no escritório que fez a Eurodisney em Paris. E vim querer criar minha filha tranquila, sem poluição. E começaram a me pedir projeto. Na época, os telhados que eu fazia muito recortados, muito inclinados, chamou muita atenção. E fui trabalhando, não esperava por isso tudo. E consegui fazer muitas coisas. E feliz agora de ver a Laís dando sequência no meu trabalho. Pois é, Laís, que delícia ter você aqui. A gente já trabalha bastante juntas, né? Tenho essa grande honra de ter você aqui. E filha de peixe, peixinho, ou peixão, né? E você tem dado aí conta desse bastão que foi lhe entregue muito bem. Grande bastão, grande responsabilidade e muita alegria, né? A gente em casa aprendeu isso, que grandes responsabilidades trazem grandes boas coisas também. E tem sido um caminho desafiador, mas muito feliz. Quero falar com você sobre o seu projeto na Suíça, mas antes disso, Eliana, eu quero saber sobre essa passagem importante pela Eurodisney aí, que é o sonho de consumo de todos nós. Então, eu já estava morando em Paris, onde eu fui para estudar, terminei arquitetura no Brasil e fui fazer uma especialização. E eu conheci alguns escritórios que começaram a contratar jovens arquitetos para trabalhar na produção da Eurodisney. Foi em 86, 87... E comecei a trabalhar nesses escritórios. E lá eu aprendi mais, né? Desenvolvi mais, aprendi os telhados diferentes. Mas me conta, você participou mesmo dessa operação, de toda essa construção? Mesmo, desses projetos, todos desenhados no nanquim. Nós desenhávamos tudo a lápis. Eu faço perspectivas à mão até hoje. Né? Aliás, eu sei que você também desenha muito bem, inclusive começou cedo fazendo vestidos de noivas. Exatamente, alguns vestidos por aí. E aí você participou desse dia a dia, toda essa obra? Dessa equipe toda e no final já do processo eu fiquei grávida da Laís, que com o tempo que eu fiquei, me casei na França, fiquei grávida da Laís. E voltei para o Brasil com 5 meses de gravidez. Mas eu tô curiosa ainda para essa parte da Eurodisney, porque eu particularmente adoro a Disney, né? É um sonho, né? Trabalhei lá também, fiz minha pós em gestão na Disney Company, em Orlando. E aí, sabendo disso, você deve ter entendido e conhecido todo o backstage deles, sim, tudo aquilo como funciona. O que mais te impressionou, filosofia Disney, assim, que você pode passar pra gente sobre o trabalho? E essa venda de um sonho, na verdade. Mas a arquitetura integrada nisso, o que você sentiu lá? Os telhados foi o que mais me impressionou na arquitetura deles. Mas toda a estratégia, mesmo não sendo os castelos, mesmo as pequenas lojas, todas muito trabalhadas em telhado. E esse foi o ponto que mais me encantou. Agora, é impressionante como a Disney é muito minuciosa em todos os detalhes da decoração, inclusive, todos das lojas, das ruas, das praças. E mesmo você vendo, até nos telhados, eles fazem as tabeiras todas trabalhadas, né? Sim. Tem muitos detalhes, então isso me encantou muito. Não, deve ter sido uma escola brilhante, assim. Foi uma escola, é verdade, porque eu tinha terminado a faculdade de arquitetura há 3 anos e comecei a trabalhar, então para mim foi uma formação, na verdade. E até porque, né, Eliana, a Disney Company, eles têm um nível de exigência muito grande. Muito grande. E a gente traz isso depois para a nossa vida. Sim.
Todos isolantes também, desde a época térmicos. Né? Eu vou marcar uma entrevista com você só para falar de Disney, porque eu sou apaixonada. E Laís, me conta como foi essa tua experiência na Suíça. Eu quero saber tudo que você pode me falar sobre esse assunto, mas só que daqui a pouquinho, antes a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Carol Visita. Até já. E agora voltamos com Carol Visita, entrevistando essa dupla maravilhosa aqui, mãe e filha, Eliana Berardo e Laís Berardo. Mas agora eu quero saber sobre a Laís Berardo, como foi essa experiência incrível que você teve na Suíça. Eu sei que foi por alguma coisa de um TCC que brilhou por aí. Pois é. Então, o meu trabalho de final de curso, né? Fiz faculdade de Belas Artes, arquitetura, mas na Faculdade de Belas Artes aqui de São Paulo. Eu tinha projetado um teatro aqui para a região de Alphaville. Um teatro como escola de dança, tinha um projeto social muito interessante envolvido também. E eu fui uma das indicadas para um concurso que existe no Brasil entre as faculdades de arquitetura com os trabalhos de conclusão, que chama Ópera Prima Arquitetura. E por causa dessa indicação, eu consegui esse estágio, trabalho na Suíça. Então, logo depois que eu me formei em 2014, em 2015, eu fui para lá e eu fiquei 6 meses trabalhando em um escritório que era especializado em chalés. Acho que segui um pouco os passos da mãe e o telhado é uma coisa que me encanta muito também. Hoje nos nossos projetos a gente faz casas praticamente sem telhado, mas eu sempre tive esse encantamento por essa arquitetura toda recortada e os chalés. Até por ter crescido também entre a França e o Brasil, ter ido muitas vezes para esquiar, né, essa arquitetura com madeira, me interessava muito. E aí eu fiquei então 6 meses trabalhando nesse escritório e a gente produzia, projetava e construía chalés em uma estação de esqui chamada Verbier, uma estação de esqui nos Alpes suíços, com uma arquitetura muito pensada também para a parte construtiva, porque é uma zona que tem risco de avalanche. Então, a parte da fundação, o primeiro pavimento, normalmente os térreos são sempre feitos com concreto armado, então bem resistente. O sistema das fundações também é muito interessante, porque a gente precisa fazer muros que protegem as fundações de quando tem gelo, porque a água entra no solo no verão e aí no inverno isso gela e o gelo expande, então o risco de estourar as fundações é muito grande, então a gente tem todo um sistema. Laís, aproveitando esse gancho, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. A gente sabe que nesses locais, nos Alpes suíços, por exemplo, a temperatura chega a 30 abaixo de zero. Como que funciona a tecnologia hoje dessa movimentação de calor dentro dessas instalações? O que acontece? A gente sempre faz paredes duplas. Então, as paredes de lá, muito diferente do que a gente tem costume, tem de 30 a 40 centímetros de espessura. E a gente vai colocando camadas. Então, você pode subir uma parede no concreto armado, por exemplo. A parte interna vai uma parte de espuma e depois de revestimento em gesso. E a parte externa vai outro revestimento, mas com uma camada de ar entre eles. E depois um revestimento de fachada. Nossa, isso é ideal a gente mostrar aqui no vídeo, porque realmente é algo bem complexo. E são muitas camadas. E aí é muito importante, a gente chama de point froid, que são os pontos de frio, a gente tem que evitar. Então, por exemplo, eu tenho que conseguir fazer um fechamento em todo o retângulo da casa, as paredes, o chão e o teto, porque eu não posso deixar passar o vento frio por nenhuma frestinha. Então, as janelas têm vidro duplo. E depois toda a parte de aquecimento também. E como se usa esse aquecimento? Um aquecimento central? É um aquecimento central, que pode ser a gás e que pode ser elétrico. Mas o que a gente tem feito muito, e nesse escritório principalmente a gente fazia bastante, era um aquecimento pensando um pouco mais em sustentabilidade, por assim dizer. Porque o gás polui e gasta, a eletricidade lá é muito cara, então o custo de aquecer as casas é muito alto. Então a gente faz bastante um sistema que chama
Puits Canadien, é o poço canadense. A gente consegue descer com os dutos largos a 6, 7 metros de profundidade na terra, onde a terra já tem uma temperatura um pouco mais amena, tanto no verão quanto no inverno, e a gente pega o ar que está lá embaixo e sobe para dentro da casa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora, sobre sustentabilidade, e é como é impressionante realmente ver duas pessoas assim que têm tanta expertise nesse negócio da arquitetura, da construção, e que eu sei que vocês trouxeram muito isso para Alphaville, para São Paulo, para o Brasil, né? Como é hoje a construção de vocês, das casas atuais que vocês têm feito? Acho que vou deixar a Laís falar um pouco, que a Laís sempre fala que tradição e inovação andam juntas, né? Eu, na minha tradição da arquitetura europeia, e a Laís trazendo agora o contemporâneo e trazendo mais tecnologia também. Então, eu vou passar a palavra para minha filha. Mas a gente pegou, acho que essa parte da sustentabilidade muito na tradição mesmo. Na Europa, pensar em casas um pouco mais sustentáveis, que se sustentem a longo prazo realmente é comum já há muitos anos, né? Então, na época que a minha mãe estava lá, a gente já se falava em energia solar, em capitalização de água de chuva, em pensar justamente em sistemas diferentes e menos custosos, né? Menos caros e invasivos, eficientes, duradouros. Na Europa não se faz uma casa para se demolir depois de 5 anos. São construções muito antigas. Que duram muitos anos. Exato. Então a gente trouxe tudo isso já dessa época e agora cada vez mais está aparecendo. Então nos nossos projetos, o que a gente pensa sempre? Como que a gente pode fazer para que o nosso impacto seja menor ao longo dos anos? Capitalização de água de chuva, energia fotovoltaica, paredes um pouco mais espessas, que tenham uma camada de ar para poder justamente impedir esse calor excessivo, porque lá eles têm um problema de frio, mas a gente tem um problema de calor. E aí o custo do ar-condicionado e a energia que esse ar-condicionado gasta. Então tudo isso a gente pensa em diminuir. E a gente tem projetos interessantes acontecendo, bem interessantes, aqui no Brasil, em Alphaville, uma casa que a gente está pensando em construir ela em pau a pique. Ela vai ter uma estrutura de concreto, pilares, vigas e lajes. O telhado é um telhado verde com horta, o que já vai ajudar a diminuir a temperatura, a criar um microclima, mas todos os fechamentos vão ser em terra. E é uma matéria-prima da região que a gente consegue. Aqui, né? E é isso, vem também dessa tradição de como os nossos antepassados brasileiros construíam as suas casas. Sem dúvida, é um negócio nosso, eu acho que a gente cada vez mais tem que apostar nisso. Eu já vou falar com a Alpha Channel, eu já quero uma próxima entrevista com vocês urgente quando essa casa estiver pronta. É incrível, incrível a casa. Muito bacana. Vai ser no Tamboré 11. Foi projetada para o Tamboré 11. Estou na fila já para conhecer. E é isso, eu acho que a gente sempre fala, sustentabilidade é uma coisa que a gente consegue fazer de pouquinho em pouquinho, e o pouquinho que a gente faz é um impacto muito grande a longo prazo, isso, né? Exatamente, e não só nas moradias, mas na vida das pessoas. Exato. Né? Exato. E das outras pessoas também, não é? Gente, que delícia ter vocês aqui. Eu conversei com duas brilhantes profissionais. Obrigada, Carol. Uma honra realmente recebê-las. Mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês deixassem o contato de vocês. Como conseguir mais contato da Laís e da Eliana Berardo? Vocês trabalham com Instagram? Laís, já sei, vamos mudar isso, já vai começar a fazer Instagram todo dia agora. Então vamos lá, Laís, deixa o seu contato pra gente do teu Instagram. Então vamos lá, Instagram é @BerardoArquitetura. E lá tem um linkzinho onde a gente consegue acessar todas as outras plataformas, o site, o Pinterest e o nosso contato direto também. Então é isso, gente. Hoje conversamos com a Laís Berardo e a Eliana Berardo aqui na Lui Home e a gente se encontra na próxima semana no Carol Visita. Até lá!